Um avião novinho em folha, a versão mais recente e avançada de um tipo antigo e confiável tornou-se quase completamente incontrolável apenas minutos após a decolagem. Agora, você pode pensar que conhece essa história, mas acredite em mim, você ficará surpreso. Às vezes, uma história é tão grande e inclui interesses monetários tão inimagináveis que narrativas distorcidas são conscientemente introduzidas para mudar a opinião do público sobre o que realmente aconteceu. E esta é uma dessas histórias. Por isso, na próxima hora ou mais, farei explicações realmente complexas. Mas fique comigo, valerá a pena, prometo. Dinheiro. A única coisa que todas as empresas buscam e a base do que faz uma sociedade capitalista funcionar. Isso é verdade para companhias aéreas e fabricantes de aeronaves. E foi o que, em última análise, levou a Boeing a criar o modelo 737 MAX, a última versão de seu jato estreito extremamente popular e a base do sucesso financeiro da empresa. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é que o MAX, na verdade, nunca deveria realmente existir. No início dos anos 2010, o 737 já era um design envelhecido dos anos 60, e a Boeing planejava um sucessor moderno, uma aeronave que aproveitaria ao máximo toda a tecnologia moderna disponível, tornando-a muito mais eficiente em termos de combustível para as companhias aéreas. Mas então, o Airbus entrou em cena e decidiu acoplar novos motores à sua família Airbus A320, chamando-o de série nova opção de motor, melhorando sua eficiência em até 16%. Agora, a Boeing sabia que criar uma nova aeronave levaria cerca de 10 anos para ser feito, e se fizessem isso, sua família 737NG não seria capaz de competir com a nova opção de motor, deixando assim uma potencialmente enorme quantidade de dinheiro na mesa. Então, eles rapidamente descartaram sua nova aeronave e começaram a investigar as possibilidades de equipar o antigo 737 com os mais recentes e eficientes motores CFML-EAP. Se conseguissem, não só igualariam a eficiência da família Neo, mas também poderiam ser pilotados pelos mesmos pilotos dos antigos 737. Isso desde que as características de voo desta nova variante não diferissem do antigo 737. Lembre-se disso. Agora, as companhias aéreas adoraram essa ideia, pois prometia aumentar os rendimentos, gerar mais dinheiro, bem como oferecer uma pegada ambiental melhorada. Uma das primeiras companhias aéreas a comprar este novo modelo, o 737 MAX, foi a Lion Mentari Airlines, na Indonésia, mais conhecida como Lion Air. Era a maior companhia aérea da Indonésia e, anteriormente, havia lutado com um histórico de segurança um pouco irregular, falhando em ser incluída na Associação Internacional de Transporte Aéreo em 2011 por causa de preocupações com a segurança. Além disso, também foi proibida em toda a União Europeia em 2016. Mas depois disso, eles melhoraram muito e, em junho de 2018, receberam uma avaliação de segurança positiva após uma auditoria pela Organização Internacional de Aviação Civil. Simultaneamente a essa história, em outubro de 2018, sua frota era composta por diversos tipos de aeronaves, incluindo 11 novos Boeing 737 MAX, 8 relevantes para esse relato. A aeronave que vamos focar hoje tinha registro da OTAN e havia recebido seu certificado de aeronavegabilidade apenas 2 meses antes deste voo. E esses não foram 2 meses sem problemas. Por exemplo, no início de outubro, vários problemas com a unidade de referência inercial de dados de ar da aeronave foram registrados, incluindo uma mensagem de falha de manutenção indicando um sinal de ângulo de ataque fora do alcance em seu lado esquerdo. Esses problemas foram combinados com várias falhas elétricas, mas todos os contratempos foram solucionados em 9 de outubro, conforme o registro técnico da aeronave. Agora, em breve estarei me referindo a vários sistemas técnicos, então provavelmente é bom fazer uma pequena revisão dos sistemas antes de continuarmos para exibir informações úteis nos instrumentos do piloto, como velocidade, altitude, atitude e direção. Várias informações precisam ser coletadas, processadas e convertidas em sinais eletrônicos. No 737, isso é gerenciado por 2 computadores principais, conhecidos como Unidades de Referência Inercial de Dados Aéreos, ADIRO,
um para cada piloto. Esses ADI são usados para obter informações de nossos giroscópios a laser no sistema de referência inercial, bem como de uma infinidade de sondas e sensores na parte externa da aeronave. Esses sensores incluem sondas pitot, que medem a pressão dinâmica, velocidade, os portos estáticos, que medem a pressão estática, altitude, e sensores de ângulo de ataque, que são essas pás com aparência de asa que medem o ângulo do ar atingindo a aeronave e as asas. Conhecer o ângulo de ataque é crucial para calcular se a aeronave está próxima de entrar em stall, em que as asas param de criar sustentação, e para reajustar os valores das outras sondas, pois o ar atingindo-as diferentemente pode alterar suas leituras. De qualquer forma, todos esses valores de sonda são combinados em 2 módulos de dados de ar e enviados para a unidade de referência inercial de dados aéreos, onde são preparados e apresentados aos pilotos. Atualmente, algumas sondas geram sinais distintos para os instrumentos de reserva, mas isso não é essencial para esta história. O que é importante, no entanto, é entender que uma das tarefas realizadas pela unidade de referência inercial de dados aéreos é detectar se alguma dessas entradas está com defeito e, nesse caso, apresentar uma bandeira de falha ou avisos de discordância aos pilotos para alertá-los sobre o que está acontecendo. Se, por exemplo, os 2 adiros detectarem uma diferença de altitude acima de um certo valor por um certo tempo, então teremos um aviso de discordância de altitude e o mesmo vale para a velocidade e, em teoria, pelo menos os ângulos de ataque. Então, por que estou dizendo em teoria? O aviso de discordância do ângulo de ataque era um aviso presente em todos os Boeing 737NG e que também deveria estar presente no 737 MAX. Mas no caso do MAX, os designers de software reescreveram o código para ele, associando-o à presença de um indicador de ângulo de ataque nas telas do piloto. Mas esse indicador era um extra opcional, pelo qual as aéreas pagavam para incluir. Como poucos, incluindo a Lion Air, haviam feito isso, o aviso de discordância do ângulo de ataque não estava disponível nesta aeronave. Nem a Administração Federal de Aviação ou a Boeing notaram o problema durante a certificação, mas quando perceberam, a Boeing o considerou menor e planejava corrigi-lo em uma atualização de software posterior. Essas e outras decisões serão posteriormente abordadas em extensas audiências judiciais. Antes de falarmos sobre o voo, há outro sistema que quero abordar: o sistema de compensação de inclinação. No 737, o estabilizador horizontal traseiro pode ser movido para afetar a inclinação da aeronave. Os elevadores na parte de trás são as principais superfícies de controle, mas todo o estabilizador pode ser movido para manter a aeronave equilibrada, pois seu peso muda conforme a velocidade ou configuração muda durante o voo. Nós, pilotos, controlamos isso com a ajuda de um interruptor de compensação elétrica em nosso manche. E quando movemos esses, podemos ver que as rodas de compensação se movem em ambos os lados do quadrante do acelerador. Agora, dentro dessas rodas, também temos uma escala de compensação que nos mostra a configuração do estabilizador, e isso é super importante para a decolagem, a fim de garantir que a aeronave não comece a inclinar para cima muito cedo ou fique muito pesado para girar durante o voo. Quando estamos voando manualmente, também é super importante continuar atualizando essa configuração de compensação para evitar ter que empurrar ou puxar demais nos controles. O estabilizador é uma superfície enorme, então pode exercer muita força de inclinação se não for manuseado corretamente. E isso nos traz de volta à aeronave desta história e aos problemas que ela enfrentou. Aquela mensagem de ângulo de ataque fora do alcance que mencionei antes era uma pista de que poderia haver algo estranho com a VANE do ângulo de ataque esquerdo. O problema sumiu após reiniciar o computador associado e a aeronave foi liberada para serviço. Então, no dia 26 de outubro, 3 dias antes do voo do acidente, a aeronave chegou ao aeroporto de Manado, após um voo de Tianjin, na China. Após o pouso, os pilotos relataram que receberam bandeiras de altitude e velocidade do lado do capitão durante o voo, além de uma luz de manutenção acesa no painel superior. O engenheiro de plantão em Manado verificou as informações de falha na OMF que indicaram problema com o computador de amortecimento de guinada de gerenciamento de stall. Porém, ao solicitar um autoteste do computador, o problema desapareceu e as informações de velocidade e altitude retornaram. Então, com isso feito, a aeronave foi simplesmente devolvida à linha, mas já no dia seguinte,
Quando a aeronave voou de Manado para Denpasar, os mesmos problemas reapareceram. Agora, o novo engenheiro, desta vez em Denpasar, passou pelo mesmo procedimento, que novamente parecia resolver o problema, e antes que você comece a bater na testa aqui, este era o procedimento de manutenção descrito a seguir quando confrontado com essa falha específica, mesmo que uma repetição como essa deveria ter levantado algumas bandeiras de alerta, mas a aeronave foi mais uma vez liberada para o serviço e para os 2 voos seguintes o problema realmente não reapareceu novamente. Mas quando a aeronave teve que fazer o 4º voo, do dia de Denpasar para Manado, ambas as bandeiras de velocidade e altitude reapareceram novamente. Agora, junto com o aviso de falha no ajuste de velocidade e falha no ajuste de controle de acesso à mídia. O que realmente aconteceu aqui foi que uma bobina dentro do ângulo de ataque esquerdo tinha um dano, e esse dano interrompeu os sinais da VANI sempre que a temperatura externa ficava muito fria. Esses 2 voos intermediários foram razoavelmente curtos e voaram em altitudes mais baixas, onde a temperatura era razoavelmente alta, por isso a falha não reapareceu lá, mas nesta perna muito mais longa, a falha foi ativada novamente. Como mencionei, a VANI do ângulo de ataque deveria corrigir os sinais do pitot e do porto estático, mas como esses sinais estavam interrompidos ou imprecisos, as correções também ficaram imprecisas, acionando essas bandeiras e todas as outras falhas. De qualquer forma, o engenheiro em Manado desconhecia a bobina danificada e começou a trabalhar verificando as inúmeras mensagens de falha do log interno da aeronave. Se você acha que falhas semelhantes recorrentes deveriam acionar um alarme interno para a organização de manutenção, você está absolutamente correto. Mas neste caso, o contratado que a Lion Air usava para sua manutenção tinha uma maneira um pouco diferente de definir falhas recorrentes, então não foi devidamente destacado. Durante a noite, o engenheiro fez vários testes e reinicializações, mas devido à chuva, não pôde realizar alguns por causa do risco de relâmpagos. Mas ele encontrou maneiras de contornar isso. Quando a tripulação de voo, os mesmos do voo anterior, voltou para a aeronave pela manhã, ela havia sido novamente liberada para o serviço. Os pilotos discutiram as ações tomadas pelo engenheiro, mas não ficaram satisfeitos com o que ouviram. Eles acharam que mais deveria ser feito para resolver esse problema recorrente, mas o engenheiro disse que seria melhor resolvê-lo no destino do que em Denpasar. Isso não foi bom, pois mostra que o engenheiro provavelmente sabia que havia algo errado com a aeronave e permitiu que ela partisse mesmo assim, mas essa não foi a pior parte. Porque no próximo voo, a tripulação realmente experimentou os mesmos defeitos novamente, bem como uma falha no acelerador automático durante a decolagem. E quando os códigos de falha foram baixados desse voo, parecia que os problemas haviam reaparecido imediatamente após a partida do motor, o que significa que a tripulação provavelmente havia optado por despachar com as bandeiras do lado do capitão já presentes. Se esse fosse o caso, era uma grande violação dos requisitos de despacho, pois nunca deveríamos deixar o aeroporto com falhas como essa. De qualquer forma, o voo foi eventualmente concluído com segurança para Denpasar e quando a aeronave chegou, ainda com os mesmos problemas, a equipe de engenharia decidiu finalmente substituir a VANI do ângulo de ataque esquerdo. Uma boa decisão, mas agora aconteceu uma coincidência verdadeiramente incrível, porque como os engenheiros não tinham nenhuma VANI de ângulo de ataque sobressalente em suas lojas, eles tiveram que pedir uma nova, e quando essa nova chegou, descobriu-se que ela não era nova de todo. Em vez disso, era uma reformada que havia sido consertada e recalibrada por uma empresa americana chamada Extra Aerospace. Descobriu-se depois que eles usaram uma ferramenta de calibração diferente da recomendada, mas permitida. O único problema era que essa ferramenta incluía uma configuração que, se ativada por engano, permitiria uma calibração com a VANI emitindo sinais errados. Neste caso, a VANI funcionou perfeitamente, mas com a pequena ressalva de que estava mostrando um valor 21 graus maior do que deveria. Como parte da instalação da nova VANI, os engenheiros deveriam ter realizado testes para verificar suas indicações, o que teria detectado o problema, mas não há registros de que esses testes tenham sido feitos. E quando o engenheiro responsável foi questionado sobre isso, ele mostrou fotos do cockpit de uma aeronave diferente. Isso prepara o cenário para o voo 043 da Lion Air anterior ao acidente, onde a história se torna quase inacreditável.
Mas primeiro, se você sabe quase qualquer coisa sobre esse acidente, você deve ter notado que até agora eu não mencionei um sistema conhecido como Sistema de Aumento de Características de Manobra. E isso é porque até este ponto ele ainda não havia entrado na história. Mas agora ele entrará, e eu não acho que exista um único sistema de aeronave na história que tenha sido tão vilipendiado e mal compreendido quanto este sistema de aumento de características de manobra. Então, para esclarecer, agora vou explicar exatamente o que é e o que se supunha que ele fizesse. Quando a Boeing decidiu reequipar seus antigos 737, eles rapidamente se depararam com um problema que seu concorrente Airbus não tinha. As asas do 737 eram muito baixas para acomodar os maiores motores LEAP sem o risco de atingirem o solo. A maioria dos ganhos de eficiência desses novos motores veio da taxa de bypass muito maior que eles produziam. Então, reduzir seu tamanho iria contra seu propósito. Os engenheiros da Boeing decidiram reposicionar os motores mais à frente e acima da asa, o que funcionou muito bem. Mas então veio o próximo problema. Para que os pilotos habilitados para voar no antigo Boeing 737NG também pudessem operar esta nova variante sem treinamento extra, a aeronave tinha que agir e se sentir exatamente como o antigo 737. Mas quando os engenheiros modelaram o MAX com essa nova posição do motor, eles viram que, em circunstâncias muito específicas, durante ângulos de ataque altos e com flaps recolhidos, as novas enormes nacelles do motor começaram a produzir sustentação, agindo para cima no eixo de arfagem, causando um leve momento de arfagem para cima. Do ponto de vista de manuseio, isso não era um problema. Isso não tornava a aeronave perigosa ou instável de forma alguma, mas significava que ela não se comportaria exatamente como o antigo 737NG. Tecnicamente, o gradiente de força do manche estava inconsistente, o que era inaceitável para a certificação. O que a Boeing poderia fazer para solucionar esse problema? Bem, alguém logo descobriu que eles tinham uma solução semelhante para seus tanques KC-40 e 6 Alpha, algo conhecido como Sistema de Aumento de Características de Manobra. Essa era uma solução de software que funcionava através do sistema de ajuste de velocidade para ajustar um pouco o ângulo do estabilizador quando necessário. O software poderia ser programado para ativar apenas durante essas circunstâncias muito específicas, quando a aeronave era pilotada manualmente em ângulos de ataque elevados, e com os flaps levantados, ajustando para frente quando o efeito de elevação do nacelle começou a agir. E assim simular a mesma sensação de inclinação do antigo NG e trazer o gradiente de força do manche de volta à regulamentação. A ideia foi brilhante, pois manter o MAX dentro da mesma classificação de tipo que o antigo 737 sem requisito de treinamento em simulador era um ponto de venda crucial. Para a Boeing, requisitos adicionais de treinamento em simulador implicariam em custos e complicações extras para as companhias aéreas clientes, e, portanto, tornando-o menos competitivo contra o Airbus. O objetivo era que esse sistema fosse uma função utilizada muito raramente. O sistema de ajuste de velocidade, já usado nos antigos 737NG, fez a Boeing pensar que a função sistema de aumento de características de manobra não precisava de mais explicações ou até mesmo ser incluído nos manuais, e isso é muito importante para entender essa história. O sistema de ajuste de velocidade é algo que os pilotos do 737 conhecem bem. Ele é ativado automaticamente em certas circunstâncias durante voo manual, especialmente após a decolagem, quando velocidade e configuração mudam continuamente. Então, o fato de as rodas de ajuste se moverem sozinhas era algo a que esses pilotos estariam bem acostumados. Quando a Boeing estava certificando o sistema de aumento de características de manobra, parte disso incluía algo conhecido como avaliação de risco funcional, com base no risco que o sistema representava para a aeronave. Através de várias suposições baseadas em como os pilotos deveriam reagir a uma ativação repentina e errônea do sistema, juntamente com o quanto o sistema seria permitido ajustar, a Boeing acabou classificando o risco do sistema de aumento de características de manobra como maior, em uma escala que incluía menor, maior, perigoso e catastrófico. Como o maior estava na extremidade inferior da escala, considerou-se desnecessário avaliar mais a fundo como tal falha poderia se desenrolar com outras. Foi apenas testado em um simulador como uma falha isolada para a autoridade máxima original de ajuste de 0,6 graus, usada se ativada em velocidades e números Mach mais altos.
Por isso, foi considerado seguro para o sistema de aumento de características de manobra fazer parte do restante do sistema de ajuste de velocidade, que usava apenas um computador de controle de voo por vez e dependia de uma única vane de ângulo de ataque. Em testes posteriores, os pilotos da Boeing consideraram necessário expandir a função do sistema de aumento de características de manobra para incluir também voos em velocidades reduzidas. E nesse caso, a função de ajuste foi expandida para 2,5 graus de ajuste máximo, que é um movimento de ajuste substancialmente maior. Entretanto, não foi considerado mais perigoso aerodinamicamente que o limite prévio de 0,6 graus em alta velocidade. Logo, nunca foi testado. A Administração Federal de Aviação, que estava encarregada de supervisionar esse processo, delegou muita supervisão dessas tarefas detalhadas de certificação para certos funcionários aprovados da Boeing. E mais tarde, descobriu-se que toda a documentação referente a essa mudança na autoridade do sistema de aumento de características de manobra nunca realmente chegou à Administração Federal de Aviação. A Boeing sabia sobre o sistema e suas possíveis consequências, mas não o considerou um problema real. Eles presumiram que um piloto levaria apenas 3 segundos para perceber uma possível ativação defeituosa do sistema de aumento de características de manobra enquanto o contrariava com a entrada do elevador. Então, usaria seu ajuste elétrico para cancelá-lo, evitando consequências piores. Eles nunca levaram em conta que uma entrada de ajuste manual também redefiniria o sistema de aumento de características de manobra e se a condição de ângulo de ataque alto ainda fosse detectada depois disso, mas então o sistema de aumento de características de manobra apenas esperaria 5 segundos e se ativaria novamente. E novamente, e novamente. Como mencionei, esse sistema era tão pequeno e insignificante que a Boeing nem se preocupou em explicá-lo nos manuais técnicos para pilotos. Basicamente, ninguém sabia sobre isso, especialmente os pilotos que iriam pilotá-lo. Vale mencionar que era possível interromper o sistema de aumento de características de manobra e outros ajustes elétricos ao ativar os interruptores de corte de ajuste do estabilizador como parte dos procedimentos para um estabilizador descontrolado. Mas como veremos em breve, isso não era tão óbvio quanto parece. Em 28 de outubro de 2018, um dia antes do acidente, os 2 pilotos escalados para operar o voo 043 da Lion Air chegaram à noite no aeroporto em Denpasar para iniciar os preparativos do voo até Jacarta. Eles conversaram com um engenheiro que explicou os problemas do voo anterior e a substituição do sensor de ângulo de ataque do lado do capitão, convencendo-o de que a questão estava resolvida. Em seguida, ele informou a tripulação da cabine que seria o piloto naquele voo e mencionou novamente que havia tido algumas dificuldades técnicas anteriores com a aeronave. Isso é importante porque mostra que ele provavelmente estava ciente de que havia uma chance de algo acontecer neste voo também, porque você sempre precisa estar mais vigilante após alguns procedimentos de manutenção importantes terem sido realizados. Durante a reunião, a tripulação foi acompanhada por um terceiro piloto de outra companhia aérea do grupo Lion Air, também habilitado para o MAX, e ele foi convidado a permanecer na cabine durante o voo. Em seguida, caminhou em direção à aeronave e partiu às 22h20 no horário local, após quase 3 horas de atraso. Durante os primeiros segundos após a rotação, tudo parecia funcionar corretamente. Mas logo após o trem de pouso ser recolhido, um aviso de configuração de decolagem soou brevemente, o que certamente não deveria ocorrer. Então, os avisos de discordância do indicador de velocidade do ar e altitude surgiram no lado do capitão, junto com o agitador de controle. Para quem nunca esteve em uma cabine de comando com um agitador de controle ativado, o ruído é alto e assustador quando inesperado. Mas o capitão manteve a calma e inclinou o nariz para 15 graus como de costume, confiando na configuração de decolagem. Ele fez uma rápida verificação de seus instrumentos, do primeiro oficial e dos de reserva, concluindo que os seus estavam defeituosos, provavelmente porque sabia que o trabalho havia sido feito do seu lado. Assim, eles entregaram os controles ao primeiro oficial com boas indicações e pediram a execução dos itens de memória de velocidade do ar não confiável. Isso consistia em desconectar os automáticos, desligar os diretores de voo e então definir, com os flaps ainda estendidos, uma atitude de subida de 10 graus e 80% de empuxo.
Isso garantiria que a aeronave continuasse voando com segurança enquanto o restante da checklist pudesse ser executado, e memorizar esses itens é, portanto, super importante. Neste momento, o primeiro oficial ainda pilotava manualmente, com a função de ajuste de velocidade ativando algumas vezes, como de costume. Curiosamente, provavelmente porque o primeiro oficial viu a velocidade aumentando, ele pediu para recolher os flaps e quase imediatamente acionou o piloto automático quando os flaps subiram. Agora, devo mencionar aqui que o item de memória instruiu especificamente o piloto a não acionar o piloto automático, mas isso provavelmente foi feito por hábito. Como parecia que o primeiro oficial tinha instrumentos perfeitamente funcionais por cerca de 1 minuto, o voo então prosseguiu normalmente, com o capitão procurando a lista de verificação correta do QRH para seguir a fim de lidar com todos os diferentes avisos que eles tinham. Durante todo esse tempo, o agitador de manche continuou chacoalhando do lado esquerdo. O piloto automático se desconectou repentinamente e o trim do estabilizador começou a mover-se rapidamente para frente em uma direção de nariz para baixo, com uma velocidade muito maior do que antes. Como mencionei, a tripulação estaria habituada às rodas de trim se movendo sozinhas, mas desta vez isso não os estava auxiliando. Em vez disso, tornava muito mais difícil para o primeiro oficial manter o nariz na altitude correta. Portanto, ele usou seu interruptor de trim para ajustar novamente, mas 5 segundos depois, o trim continuou avançando constantemente, um pouco mais do que o primeiro oficial havia ajustado para trás, tornando os controles cada vez mais pesados. Ele tentou engajar o piloto automático novamente, mas este se desconectou imediatamente e a batalha do trim continuou. Então, o capitão chamou um pam-pam, uma mensagem de urgência para o controlador, informando problemas nos instrumentos e pedindo para subir em linha reta. Quando o controlador começou a questioná-lo, ele apenas pediu que aguardasse. Uma excelente forma de diminuir o trabalho. Quando a assento da aeronave subiu cerca de 5.000 pés e com o capitão ainda trabalhando na lista de verificação, o piloto do assento de salto gritou: "Você está descendo!" O capitão percebeu a descida, então instruiu o primeiro oficial a continuar subindo e seguir os diretores de voo. Mas isso também fez com que ele olhasse para o que o primeiro oficial estava fazendo, e ele notou que parecia estar constantemente lutando com o trim. O primeiro oficial agora também mencionou que o nariz estava começando a se sentir muito pesado. Acho que alguns de vocês já devem ter percebido o que estava acontecendo aqui. O novo sensor de ângulo de ataque tinha, como mencionei, um viés de 21 graus para cima, o que significava que, assim que a aeronave decolou, o computador de controle de voo do lado esquerdo interpretou isso como uma situação de alto ângulo de ataque. Com os flaps estendidos ou o piloto automático ativado, surgiram apenas avisos de discordância de velocidade e altitude, cautela mestra e agitador de manche. Mas assim que os flaps foram levantados e a aeronave foi pilotada manualmente, o sistema de aumento de características de manobra também foi ativado e agora estava tentando replicar aquela força do manche que mencionamos antes. O problema era que a aeronave não estava em um ângulo de ataque alto, então o sistema de aumento de características de manobra forçou o nariz da aeronave para baixo em direção ao chão. Os pilotos não tinham ideia disso, pois nem sabiam que esse sistema existia, e enquanto eles estavam inclinando contra isso como a Boeing havia previsto, ninguém havia pensado no fato de que o sistema seria reiniciado e começaria a ajustar para frente novamente toda vez que o piloto ajustasse contra ele. Quando o capitão notou as entradas recorrentes de ajuste para frente, logo percebeu que deveriam estar lidando com algum tipo de reação estranha do sistema de ajuste de velocidade. Por isso, executou os itens de memória para um estabilizador de pista, pois sabia que isso pararia o sistema de ajuste de velocidade ao mudar os interruptores de corte de ajuste do estabilizador para cortar. O sistema de aumento de características de manobra finalmente parou, mas isso também significava que o piloto automático não estaria mais disponível, e eles precisariam ajustar manualmente pelo restante do voo. Neste ponto, eles estavam lidando com 3 listas de verificação QRA distintas ao mesmo tempo. Altitude discrepante, velocidade do ar não confiável e estabilizador descontrolado. Mas todas as listas de verificação não normais são escritas com a suposição de que não existem outras falhas, e nenhuma dessas listas incluía a frase "aterrisse no aeroporto disponível mais próximo". Por isso, quando a tripulação discutiu o que fazer, decidiram continuar o voo para Jakarta, seu destino, um voo de mais de 90 minutos, já que o tempo ao longo da rota era esperado para estar bom. Agora, apenas para esclarecer, se você se encontrar em uma situação como esta,
com 3 listas de verificação diferentes, 2 das quais incluem itens de memória e um agitador de manche contínuo, é perfeitamente aceitável voltar e pousar, mesmo que a lista de verificação não diga isso explicitamente. Eu até ousaria dizer que, provavelmente, seria a melhor coisa a fazer. A tripulação continuou a subir, mas pediu um nível de cruzeiro mais baixo, pois não estavam equipados para a redução vertical mínima de separação sem piloto automático. Mantiveram os passageiros sentados e informaram a cabine sobre o problema. Ao se aproximarem de Jacarta, o capitão pediu uma descida ininterrupta e manteve o status de urgência PAM-PAM até pousarem na pista 25R em Jacarta às 2h56, horário local. Agora, muito poucas fontes destacaram a importância deste voo nos relatórios sobre este acidente, mas ele realmente detém algumas das verdadeiras chaves para o que iria acontecer no dia seguinte. Primeiro, mostrou qual grande diferença fez para a tripulação estar ciente dos problemas anteriores, pois claramente os deixou mais alertas. Isso é algo que você só consegue garantir se o registro técnico foi completamente lido antes do voo ou se você for informado por um engenheiro, como neste caso. Em segundo lugar, esta era uma tripulação muito habilidosa, onde, exceto talvez pela decisão de continuar, o capitão tomou todas as decisões corretas quando elas eram necessárias. O membro extra da tripulação no assento de salto alertou rapidamente quando o sistema de aumento de características de manobra começou a forçar a descida do voo. No geral, a gestão de recursos da tripulação parecia estar funcionando razoavelmente bem. Então, mesmo com todos os erros que tornaram esses problemas possíveis, desde que esses fatores estivessem presentes, os problemas do sistema de aumento de características de manobra pareciam poder ser contidos. Infelizmente, é aqui que termina meu elogio a esta tripulação. Porque, enquanto se dirigiam para Jacarta, eles reajustaram por algum motivo os interruptores de corte do trem de estabilizador. E enquanto os passageiros estavam desembarcando, o capitão registrou os problemas no diário técnico, mas não incluiu o percebido descontrole do estabilizador nem o agitador de manche. Mais tarde, quando ele entrou na sala da tripulação e registrou seu relatório sobre o voo, ele escreveu a seguinte descrição: velocidade do ar e altitude não confiáveis após decolagem. O sistema de ajuste de velocidade também está indo para a direção errada, suspeito por causa da diferença de velocidade. Identificado que o instrumento do capitão era não confiável e o controle foi entregue ao primeiro oficial. Continuou a lista de verificação não normal de velocidade do ar não confiável e discordância de altitude. Decidiu continuar voando para CGK no FL 280. Pousou em segurança na pista 25 à esquerda. Como pode ver, isso não incluiu o agitador de manche nem o fato de ele ter passado pela lista de verificação do estabilizador fugitivo, o que significava que o relatório não recebeu a prioridade necessária, parecendo apenas um problema de instrumento. A falta de ênfase no relatório sobre a parte mais perigosa do voo foi posteriormente atribuída à formação insuficiente do piloto sobre o real funcionamento do sistema de gestão de segurança da Lion Air. De qualquer forma, o problema agora era que a mesma falta de informação também atingiu os engenheiros que atenderam a aeronave após o voo. Ao abrirem o registro técnico, constataram que o capitão havia registrado bandeiras de discordância de IS e altitude após a decolagem, além de um aviso de pressão diferencial de campo durante o voo. Agora, vale a pena notar aqui que todos esses avisos e luzes eram os que ainda estavam presentes no cockpit no momento em que o capitão os anotou. Se a bandeira de discordância do ângulo de ataque também estivesse presente, provavelmente também teria sido anotada. Mas como a Boeing havia deixado de incluir isso nos MAX sem um indicador de ângulo de ataque, agora não estava, então a falha nunca foi registrada. Os engenheiros examinaram a memória de falhas da aeronave, mas não anotaram os códigos de referência. Em vez disso, eles se concentraram principalmente nas anotações do capitão. Em seguida, eles consultaram os manuais de isolamento de falhas e seguiram as orientações, levando-os a lavar os tubos de pitô e limpar o conector elétrico do computador de campo do elevador. E uma vez que ambos os sistemas foram testados e funcionaram perfeitamente, a aeronave foi devolvida ao serviço com a verdadeira falha ainda oculta e muito ativa. Isso finalmente nos leva ao voo do acidente, que ocorreria no dia seguinte, bem cedo pela manhã, no dia 29 de outubro de 2018.
Ainda estava escuro quando os 2 pilotos designados para o voo 610 da Lion Air chegaram ao aeroporto em Jakarta. O primeiro oficial foi convocado de prontidão às 4 da manhã para este voo, apesar de não estar escalado originalmente. A rota que eles agora tinham à frente iria levá-los de Jakarta para Pangkalpinang. Havia 181 passageiros reservados, incluindo um engenheiro, além de 6 tripulantes de cabine e 2 pilotos, totalizando 189 pessoas a bordo. Os pilotos revisaram o clima, notas e planos de voo, não encontrando nada fora do comum. O tempo em Jakarta e no destino estavam bons e não se esperava turbulência real. Depois de conferir tudo, eles instruíram a tripulação da cabine e seguiram para a aeronave. O capitão atuaria como piloto em comando neste primeiro trecho do dia. Ao chegarem à cabine de comando, ele verificou o registro técnico e começou a preparar a aeronave. O primeiro oficial saiu para verificar se o quase novo Boeing 737 MAX 8 não tinha nenhum problema. Agora, não sabemos quanto tempo o capitão realmente gastou verificando o registro técnico, mas quando chegou a hora de discutir o status técnico da aeronave com o primeiro oficial, ele só mencionou que um localizador de direção automático estava inoperante, nada mais. Então é bem provável que ele tenha olhado apenas para o final do registro técnico, onde todos os itens técnicos abertos são mantidos, e não tenha olhado muito além disso. E claro, os engenheiros já haviam resolvido os problemas do voo anterior, então esses problemas não estavam registrados lá. Se ele tivesse virado algumas páginas atrás no registro, teria visto as inúmeras anotações que seus colegas haviam inserido durante o dia anterior, e talvez essa história tivesse tido um final completamente diferente. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Como mencionei anteriormente, estar preparado para um possível problema é uma grande vantagem, e é por isso que verificar o registro técnico é tão crucial, mas isso nos leva a quem eram esses 2 pilotos. O capitão era um cidadão indiano de 31 anos com uma experiência total de pouco mais de 6.000 horas. Dessas, ele voou 5.176 horas na família 737 e o relatório não especificou quantas dessas horas foram voadas na variante MAX, mas não poderiam ter sido muitas porque era praticamente nova. Seu histórico de treinamento era geralmente bom, mas ele recebeu alguns comentários sobre seu uso do gerenciamento de recursos da tripulação em algumas ocasiões, bem como alguns feedbacks sobre como ele havia lidado com um exercício de stall em 2015. Mas o problema era que neste dia em particular, ele não estava se sentindo bem. Durante o pré-voo, ele disse ao seu primeiro oficial que estava com gripe e também podia ser ouvido tossindo várias vezes no gravador de voz do cockpit. Seu primeiro oficial era um indonésio de 41 anos com 5.174 horas de experiência total, das quais 4.286 foram voadas no Boeing. Seu histórico de treinamento era muito mais variado e ele realmente falhou em pelo menos uma verificação no início de sua carreira. Após isso, ocorreram várias verificações com desempenho muito marginal, especialmente quanto a habilidades de manuseio, gerenciamento de carga de trabalho e conhecimento de listas de verificação. Na verdade, o registro mostra que ele teve dificuldades em quase todas as verificações que fez até este voo. Apesar disso, a preparação do cockpit seguiu normalmente, com todos os briefings e checklists concluídos. Eles foram autorizados a seguir a partida Abasa 1 Charlie, que os levaria direto à frente da partida até atingir 3.000 pés, onde fariam uma curva à esquerda pelos pontos Arnavbunga, Hathi e Laras sobre o Mar de Java. O desempenho foi calculado com um ajuste de inclinação em 6,6 unidades para a decolagem, valor normal para a distribuição de peso que tinham, sendo importante lembrar dessa configuração. A aeronave pediu para empurrar e iniciar às 6h15 no horário local. Os pilotos completaram a lista de verificação antes do táxi, ajustaram os flaps para 5 e pediram ao controlador de solo de Jakarta para táxi. Eles foram instruídos a taxiar para o ponto de espera da pista 25 à esquerda e a mudar para a frequência da torre de Jakarta. Todos os procedimentos e listas de verificação foram concluídos conforme os padrões operacionais, sem indicações de falha até o momento ou avisos ou bandeiras indicados no cockpit, mas isso logo mudaria quando o primeiro oficial chamou. O controlador da torre instruiu o voo a se alinhar e esperar. Pista 25 à esquerda, repetiu o primeiro oficial e instruiu a tripulação da cabine a se sentar para a partida.
começou a completar a checklist pré-decolagem. Agora tudo estava pronto para partir. Às 6h20, a torre liberou o voo 610 da Lion Air para decolar. O capitão moveu o empuxo para 40% N1 e o primeiro oficial anunciou estabilizado. Toga foi pressionado, movendo os níveis de empuxo para a posição de decolagem e a aeronave começou a acelerar na pista. Alguns segundos depois, o primeiro oficial anunciou 80 nós, ao que o capitão respondeu verificado. Mas já aqui uma pequena discrepância na velocidade de 79 nós no display do capitão e 81 nos primeiros oficiais começou a aparecer. Isso teria sido muito pequeno para alguém notar, mas como as pás do ângulo de ataque agora também tinham ar suficiente fluindo ao redor delas para começar a funcionar, elas já estavam indicando valores muito diferentes, com os capitães mostrando um ângulo de ataque 21 graus maior que o dos primeiros oficiais. Agora, como eu disse antes, não havia como os pilotos verem isso, mas havia uma coisa que poderia ter dado a eles uma pista. Os diretores de voo, as linhas verticais e horizontais magenta nas principais telas do piloto, deveriam mostrar uma inclinação de 10 graus para baixo até a aeronave atingir 60 nós, e então mudar para uma inclinação de 15 graus para cima. Neste caso, apenas os primeiros oficiais mostravam uma inclinação para cima. O capitão apenas se inclinou 1 grau para baixo, indicando uma clara divisão. Neste ponto, o capitão provavelmente estaria focado do lado de fora, e o primeiro oficial em seus próprios displays, então é provável que ninguém tenha percebido ou entendido o significado disso. Segundos depois, a aeronave anunciou seu automático 5-1, seguido pelo primeiro oficial rotacionar. O capitão puxou o manche para trás e quando o trem de pouso dianteiro decolou, as barbeiras de baixa velocidade se fecharam no seu display de velocidade. Isso significava que, assim que a aeronave decolou, o agitador de manche esquerdo foi ativado imediatamente como no voo anterior. Isso foi combinado com uma ativação momentânea do aviso de configuração de decolagem anunciado pelo primeiro oficial. Lembre-se que essa tripulação provavelmente não sabia dos problemas anteriores, então esses avisos súbitos e orais devem ter sido um susto completo para eles. O capitão continuou a rodar, mas logo perguntou o que estava errado. O primeiro oficial respondeu que deveria quebrar esse braço, indicando discordância na velocidade do ar. Ele também anunciou taxa positiva, levando o capitão a pedir o recolhimento do trem de pouso. Após isso, o primeiro oficial perguntou ao capitão se ele queria retornar, mas não obteve resposta. Apenas para esclarecer, a vane do ângulo de ataque à esquerda havia novamente indicado um ângulo de ataque muito alto, de 21 graus para a unidade de referência inercial de dados de ar à esquerda. O ângulo de ataque é a medida do ângulo entre a linha média da corda da asa e o ar que vem em direção. Se for muito alto, significa que a aeronave está prestes a entrar em stall. A vane defeituosa ativou a unidade de referência inercial de dados aéreos e o computador do amortecedor de guinada de gerenciamento de stall, que imediatamente acionaram o agitador de manche do lado do capitão. Essa indicação foi enviada para corrigir velocidade e altitude do lado do capitão, ativando os avisos de discordância do indicador de velocidade do ar e de altitude. Por fim, e não menos importante, isso significava que o sistema de aumento de características de manobra estava pronto para começar a ajustar para frente assim que as condições programadas estivessem corretas para a ativação. Mas esses dois pilotos não teriam ideia disso. Para eles, isso era apenas um súbito caos de alertas, estímulos táteis e auditivos. E em situações como essa, é super importante recorrer primeiro à regra de ouro da aviação. Pilotar, navegar, comunicar, significando que o capitão deve continuar a pousar para um valor conhecido, checando sua confiança, e depois focar em voar. Em segundo lugar, o treinamento de gerenciamento de falhas deve entrar em ação, indicando que abaixo de 121,9 metros não há ações, exceto cancelar avisos e levantar o trem de pouso com taxa positiva de subida acima de 121,9 metros se a aeronave estiver sob controle. O piloto que está voando deve pedir ajuda ao copiloto para identificar a falha e realizar os itens de memória corretos.
Porém, já observamos um desvio dessas normas com o capitão solicitando identificação logo após a rotação e o primeiro oficial indagando sobre um retorno antes que essa decisão pudesse ser tomada. Isso contrasta acentuadamente com a maneira como a tripulação anterior lidou com o mesmo problema, e logo iria ficar muito pior. 30 segundos após a decolagem, o controlador da torre solicitou que a aeronave mudasse para a frequência do diretor de Jakarta. O primeiro oficial repetiu isso sem dizer mais nada. Sobre os problemas que enfrentavam logo após, ele também anunciou uma discordância de altitude. O que o capitão reconheceu, e você podia claramente ouvir que o tom de voz do capitão indicava um estresse bastante alto aqui, o que eu entendo completamente. O primeiro oficial agora também chamou uma nova frequência, onde o controlador os cumprimentou e disse que eles tinham contato de radar, e os instruiu a continuar subindo para o nível de voo 270. O primeiro oficial repetiu isso e perguntou ao controlador se ele poderia lhe dizer quais altitudes estavam indicando em sua tela. O controlador respondeu 900 pés, que era um valor entre o que as altitudes do capitão e do primeiro oficial estavam mostrando. Mas o que é importante entender aqui é que os valores mostrados ao controlador vêm diretamente do próprio transponder da aeronave. Então, se o primeiro oficial tentava descobrir qual altímetro funcionava, ele só obteria o valor do altímetro que enviasse seus valores pelo controlador. Neste caso, provavelmente o do capitão. É um equívoco comum entre pilotos achar que controladores usam radar bruto para obter valores precisos, quando na realidade não o fazem. A aeronave prosseguiu subindo e, após o primeiro oficial concluir a chamada com o controlador, o capitão solicitou que ele iniciasse os procedimentos de memória para a velocidade do ar não confiável. Isso era o certo a fazer, e itens de memória são checklist que devem ser feitos de memória por sua natureza crítica em termos de tempo, algo que todos os pilotos precisam saber de cor. Mas o primeiro oficial simplesmente não respondeu ao pedido do capitão aqui e o capitão não deu seguimento. Lembre-se de que este primeiro oficial já havia lutado com a leitura e conhecimento do checklist antes, então é totalmente possível que ele simplesmente não conhecesse esses itens de memória. Em vez disso, 7 segundos depois, ele perguntou ao capitão qual altitude ele gostaria e sugeriu que eles deveriam começar a voar a favor do vento para o retorno. Novamente, isso é um sinal do viés do primeiro oficial para apenas retornar e pousar, em vez de primeiro lidar com o problema, e, portanto, o pedido também foi rejeitado pelo capitão, que apenas disse a ele para pedir ao controlador uma espera. O primeiro oficial obedeceu e o controlador perguntou qual era o problema. Agora teria sido o momento perfeito para declarar uma emergência, Mayday, ou pelo menos uma urgência, Pan-Pan, mas o primeiro oficial não fez isso. Em vez disso, ele apenas respondeu problemas de controle de voo e isso se mostraria um grande erro. Os controladores em Jakarta não foram instruídos a priorizar aeronaves que apenas relatavam problemas. Então, este controlador apenas continuou a tratar a aeronave como qualquer outro tráfego em sua área, o que significaria uma carga de trabalho muito maior para a tripulação, como você verá em breve. Em todo caso, o primeiro oficial agora pergunta ao capitão se ele queria começar a retrair os flaps, o que o capitão concordou que seria uma boa ideia, mas ele não seguiu isso pedindo a retração real. Então, o primeiro oficial teve que continuar a solicitar isso, o que é outra indicação de que o capitão estava sob uma carga de trabalho bastante severa aqui. Simultaneamente, o primeiro oficial anunciou um aviso de pressão diferencial de campo que surgiu com o aviso de precaução principal. Isso era igual ao voo anterior e também estava ligado à vane de ângulo de ataque defeituosa externa. É provável que o capitão agora quisesse tentar conseguir algum tempo para se concentrar em descobrir a falha, porque às 6h22 e 14 segundos ele pediu ao primeiro oficial para assumir os controles, mas o primeiro oficial apenas respondeu: "Aguarde". Então a transferência nunca aconteceu e novamente o capitão não repetiu os pedidos. O controlador percebeu que o voo havia começado a descer, então os chamou, avisou sobre isso e perguntou qual altitude desejavam. O primeiro oficial sugeriu 6.000 pés, mas o capitão, que se esforçava para sair da descida, pediu 5.000 pés, o que o primeiro oficial fez. E isso também foi seguido pelo primeiro oficial, continuando a solicitar a retração do flap.
Com os flaps em 1, quando o capitão pediu para levantar os flaps, a última condição para a ativação do sistema de aumento de características de manobra estava prestes a ser atingida. O controlador autorizou o voo a manter 5.000 pés e a virar à esquerda em 50 graus. Quando o capitão começou a fazer isso, ele inclinou momentaneamente para mais de 35 graus, causando um aviso de ângulo de inclinação. E quase imediatamente assim que esse aviso começou a ativar, os flaps se retraíram completamente e o trim começou a se mover para a frente na direção do nariz para baixo por 10 segundos, levando a configuração do trim de 6.1 para 3.8 unidades. O relatório final não especificou se isso era o sistema de aumento de características de manobra ou o sistema normal de ajuste de velocidade. O sistema de ajuste de velocidade deveria ajustar para a frente em alto ângulo de ataque, ajudando os pilotos a empurrar o nariz, mas neste caso, apenas dificultou significativamente para o capitão manter a atitude de subida. Ele pediu ao primeiro oficial para selecionar flaps 1 novamente, possivelmente por sentir mais controle antes da retração dos flaps. O primeiro oficial obedeceu, removendo as condições de ativação do sistema de aumento de características de manobra. O capitão também ajustou para uma configuração de 4,7 graus do estabilizador a fim de remover a força do manche que ele estava sentindo agora. Mas todo esse segmento já havia levado a uma rápida e curta descida. Essa descida, junto com a extensão dos flaps, parou o agitador de manche, pois reduziu o ângulo de ataque indicado à esquerda para 18 graus. Mas isso não duraria muito. A taxa de descida atingiu 974 metros por minuto antes do capitão retomar o controle, ajustando o nariz para cima e reiniciando a subida. As marcas de velocidade insuficiente no display do capitão agora estavam em 285 nós, um valor absurdamente alto para a atitude e configuração atuais deles. Conforme a aeronave retomou a subida, diminuindo levemente a velocidade, eles rapidamente ouviram um aviso oral. Velocidade do ar baixa, velocidade do ar baixa. Isso fez o capitão gritar item de memória, mas o primeiro oficial ainda não entendia qual checklist ele deveria seguir. Ele respondeu: diferencial de campo feito, freio desativado, chaves de partida do motor desligadas. Quais são os itens de memória aqui? Mas para isso, o capitão apenas respondeu: verificado. E quando o primeiro oficial continuou com o controle de voo, ele apenas disse sim. Se você acha que a comunicação não estava funcionando bem aqui, você estaria absolutamente certo. O estresse afetava o capitão, e o primeiro oficial estava confuso sobre qual checklist priorizar, recebendo pouca ajuda do capitão. O primeiro oficial folheava freneticamente o manual de referência rápida, indagando ao controlador sobre a velocidade vista e indicada no radar. O controlador respondeu que a velocidade em relação ao solo estava indicando 322 nós, o que teria sido bem próximo da velocidade real de voo se tivessem feito o mesmo que a tripulação anterior. Desde o início e verificado seus instrumentos, eles teriam visto que as velocidades do primeiro oficial e a de reserva estariam muito próximas uma da outra, e com essa informação eles poderiam, portanto, transferir os controles e talvez fazer as coisas desacelerarem um pouco. Mas por enquanto isso não foi feito, e o capitão apenas manteve os controles. A tripulação também selecionou Flap 5, e o capitão continuou a ajustar ainda mais o nariz para cima, enquanto também subia de volta para 5.000 pés, e ao fazer isso, os postes de barbear de alta e baixa velocidade se fundiram em seu display de velocidade, e o agitador de manche foi reativado. O primeiro oficial passou os próximos segundos, continuando a folhear várias listas de verificação, chamando títulos aleatórios, até que o capitão finalmente disse: Não, velocidade do ar não confiável. A velocidade do ar estava não confiável. O primeiro oficial reconheceu isso, e o ajuste de velocidade normal estava constantemente movendo o ajuste levemente, seguido pelo capitão inserindo o ajuste oposto. Também ocorreram vários alertas de altitude durante esse processo. Aproximadamente ao mesmo tempo em que a aeronave ainda estava se desviando de seus 5.000 pés liberados, mas naquele momento, às 6h24 e 27 segundos, a aeronave estava quase mantendo os 5.000 pés. Porém, mesmo que parecesse que as coisas estavam prestes a se estabilizar, o oposto estava prestes a acontecer. O primeiro oficial continuava a procurar a lista de verificação não normal de velocidade do ar não confiável, uma das mais importantes, escrita em negrito na frente do manual de referência rápida. O gravador de dados de voo começou a indicar que os flaps estavam sendo recolhidos novamente, sem anúncio da tripulação,
dado o quão concentrado o primeiro oficial estava em sua busca na lista de verificação. Eu suporia que era o capitão que estava recolhendo-os, talvez para testar como a aeronave reagiria. A velocidade máxima para flaps 1 e 5 é de 250 nós, então talvez ele tenha percebido que provavelmente estavam voando muito mais rápido do que isso e queria ver se poderia se livrar de alguns dos avisos ao recolhê-los. Quem sabe? De qualquer forma, o controlador instruiu o voo a virar à esquerda para 350 graus, mantendo 5.000 pés. O primeiro oficial repetiu isso, mesmo que normalmente o piloto que está voando deveria pegar o rádio durante a leitura das listas de verificação, não o piloto que está monitorando. Ao fundo, os flaps foram agora comandados totalmente para cima, e enquanto eles estavam viajando, o primeiro oficial informou ao capitão que não há uma lista de verificação para a velocidade do ar não confiável, o que eu acho que frustrou bastante o capitão. Mas 5 segundos depois, o primeiro oficial parece ter finalmente encontrado as listas de verificação e começou a lê-las. Enquanto ele estava fazendo isso, os flaps finalmente alcançaram sua posição totalmente retraída e o MCAS ativou o ajuste para frente por 2 segundos até que o capitão o interrompeu com um comando manual de ajuste para cima. Você se lembra do que aconteceu sempre que o interruptor de ajuste elétrico manual foi pressionado? Sim, isso apenas reiniciou o MCAS, que esperou 5 segundos e então começou a ajustar para baixo novamente. Isso agora aconteceu 4 vezes no próximo minuto, todas as vezes interrompidas pelo capitão ajustando de volta aos valores normais. Agora você pode perguntar por que isso não o levou a começar a executar os itens de memória para um estabilizador descontrolado, como o outro capitão havia feito. E para entender isso, você tem que compreender que um estabilizador descontrolado era praticado nos simuladores como um movimento contínuo do estabilizador, normalmente apenas interrompido pelos pilotos executando os itens de memória corretos. Esse movimento com o qual o capitão estava agora lutando não era contínuo. Ele se comportava como o sistema de ajuste de velocidade, porém mais rápido. Lembre-se de que o piloto no dia anterior realmente escreveu isso em seu relatório sobre o incidente, que provavelmente também foi o motivo pelo qual ele não relatou o estabilizador de pista. Ele acreditava que o que estava experimentando era apenas um efeito do sistema de ajuste de velocidade estar confuso, e não um estabilizador de pista real. E certamente não este sistema MCAS desconhecido. Então o capitão provavelmente pensava algo semelhante e podia controlá-lo sem grande dificuldade, apenas parando o movimento com seu interruptor de ajuste e depois reajustando. Eu consigo compreender por que você não pensou imediatamente na lista de verificação do estabilizador de pista. Especialmente com o alto nível de estresse que sentia no momento, o primeiro oficial prosseguiu com a lista de verificação de velocidade do ar não confiável, com o capitão confirmando cada etapa realizada. Entretanto, o controlador continuava os interrompendo, solicitando mudanças constantes de direção. O registro indica que a tripulação não seguia as instruções de navegação. A proximidade excessiva foi provavelmente o motivo pelo qual o controlador voltava repetidamente para eles. Uma chamada de Pan-Pan ou Mayday Mayday teria eliminado todas essas distrações. Ao mesmo tempo, em segundo plano, o sistema de aumento de características de manobra continuava ativando e o capitão continuava parando e ajustando para cima repetidamente. O primeiro oficial começou a verificar os dados de desempenho em voo necessários para voar com velocidade do ar não confiável. Em seguida, chamou o comissário de bordo para vir à cabine, mas o capitão pediu que ela fosse buscar o engenheiro sentado na parte de trás. O engenheiro então entrou na cabine e o capitão disse: "Olhe o que aconteceu", provavelmente apontando todas as advertências que ele tinha em suas telas, bem como o constante tremor do manche, mas o engenheiro, que nem mesmo tinha classificação no MAX, não tinha muito a acrescentar. O controlador continuava dando novas direções à tripulação, enquanto o capitão, concentrado em impedir que a aeronave inclinasse para baixo, ainda não seguia essas direções com precisão e o primeiro oficial não apontava seus desvios. O controlador percebeu que a aeronave parecia descer novamente, informou-os sobre isso e pediu que mudassem para a frequência de chegada. Ao informar o novo controlador sobre os problemas de controle de voo, o primeiro oficial foi instruído a esperar uma aproximação na pista 25 esquerda e a virar para a direção 70.
E agora o capitão tomou uma decisão que teria consequências muito graves, porque às 6h30 e 48 segundos ele entregou os controles ao primeiro oficial, mas fez isso sem contar a ele sobre os problemas que estava tendo com o Trim. Talvez ele pensasse que isso seria óbvio, ou talvez ele pensasse que seu colega havia notado durante os muitos ciclos de Trim que ele já havia lutado com a aeronave. Mas eu sei que este primeiro oficial tinha um histórico de treinamento, onde vários de seus instrutores destacaram fraquezas em suas habilidades de manuseio. De qualquer forma, o primeiro oficial respondeu: "Eu tenho o controle." Quando assumiu, ele imediatamente começou ajustando para cima por 3 segundos, um bom sinal. Durante o tempo em que o capitão estava voando, ele manteve o ajuste entre 4,8 e 6 unidades, mesmo com o MCAS ativado. Mas apenas segundos depois do primeiro oficial assumir, o MCAS ativou novamente e agora trouxe o ajuste para frente para 3,4 unidades, sem o primeiro oficial pará-lo, como o capitão fez quando isso aconteceu. O primeiro oficial afirmou: está muito puxando para trás com força para manter as asas niveladas." Enquanto isso, o capitão havia assumido o rádio e agora estava perguntando ao controlador rival se eles poderiam rotear diretamente para um ponto chamado Exala devido a algum tempo que ele viu na área, o que o controlador também comprovou. O primeiro oficial começou a ajustar para trás, mas apenas por um segundo, o que redefiniu o sistema de aumento de características de manobra para outra ativação. O capitão ainda conversava com o controle de tráfego aéreo, explicando seus problemas e a dificuldade em manter uma altitude precisa. Ele usou o indicativo errado. Mencionou o voo Lion Air 610, mas isso não significa nada. Às 6h31 e 15 segundos, o sistema de aumento de características de manobra foi ativado novamente por cerca de 3 segundos antes de ser interrompido pelo primeiro oficial que ajustou novamente para cima. Por um segundo, a configuração de Trim estava em 2 unidades e 9, exigindo que o primeiro oficial puxasse de volta com uma força de cerca de 30 kg. Para evitar que a aeronave mergulhasse, ele voltou a ajustar para cima, mas por apenas mais 3 segundos. Nunca o suficiente para eliminar completamente as forças que ele estava sentindo, e toda vez que ele ajustava, o sistema de aumento de características de manobra apenas reiniciava novamente. O capitão seguiu explicando ao controlador que necessitavam de uma altitude de bloqueio de 3.000 pés acima e abaixo do nível liberado. O controlador perguntou em torno de qual altitude, e o capitão respondeu. Às 5 e pouco, uma ligação em pânico do primeiro oficial informou que o avião estava perdendo altitude, mas o capitão apenas respondeu que estava tudo bem. Ele não compreendeu a seriedade da situação, pois o sistema de aumento de características de manobra havia sido reativado, levando o Trim para baixo em 3 unidades. O primeiro oficial agora puxava 37 quilos, com o ângulo de inclinação a 2 graus abaixo do horizonte, resultando numa descida de cerca de 2.000 pés por minuto. Mas ainda não havia acabado. Enquanto ele puxava, o primeiro oficial ajustou para cima por apenas 2 segundos. O ajuste subiu ligeiramente antes do sistema de aumento de características de manobra ser ativado novamente, levando-o para aterrorizantes 0,3 graus. O primeiro oficial puxava com 42 quilos de força, gritando para subir, mas a aeronave ainda inclinava para frente, descendo a mais de 10.000 pés por minuto, a uma altitude de apenas 974 metros. O primeiro oficial ajustou desesperadamente para trás uma última vez, mas você já sabe o significado disso. Quando o sistema aprimorado de alerta de proximidade do solo começou a emitir alertas... Terreno, taxa de sincronização. O sistema de aumento de características de manobra foi ativado pela última vez com o alarme de excesso de velocidade agora soando ao fundo. Puxe para cima, para cima! Às 6h31 e 55 segundos, menos de 12 minutos após a decolagem, o voo 610 da Lion Air caiu no mar de Java, matando instantaneamente as 189 pessoas a bordo e despedaçando a aeronave. Nos minutos seguintes, os controladores tentaram entrar em contato com a aeronave, mas obviamente sem sucesso.
Eventualmente, o alarme de acidente foi ativado, juntamente com um grande esforço de busca e resgate, que logo encontrou partes dos destroços flutuando na superfície do mar, perto de onde o último rastro de radar havia sido perdido. Este acidente imediatamente enviou ondas de choque por todo o mundo. Como um avião novinho em folha como este poderia simplesmente cair do céu, aparentemente sem motivo algum? Os gravadores de dados de voo e de voz do cockpit foram encontrados, permitindo o início da investigação que revelou os detalhes explicados neste vídeo. A Boeing, desde o início, culpou principalmente os pilotos e a companhia aérea, e como você viu, não sem razão. Uma sensação de desconforto logo se espalhou pela comunidade de pilotos. Logo foi divulgado que este sistema de aumento de características de manobra existia, algo que quase nenhum piloto que estava realmente operando a aeronave sabia, e este sistema parecia misteriosamente poderoso para algo que era apenas para aumentar as características de manobra. E muitos pilotos também começaram a perguntar como algo assim poderia ter sido permitido a depender de apenas um único sensor. Um único sensor ângulo de ataque com mau funcionamento acionou um poderoso sistema anti-stall, chamado Sistema de Aumento de Características de Manobra, que forçou o nariz do avião para baixo. O relatório final, concluído anos depois, apresentou 89 conclusões e 9 fatores contribuintes, incluindo problemas na supervisão da certificação do desenvolvimento do 737 MAX, na manutenção da Lion Air, além de deficiências nos procedimentos de gerenciamento de recursos e manuseio pela tripulação operacional. Recomendações de segurança foram emitidas para todos os envolvidos, incluindo a Lion Air, Boeing, Administração Federal de Aviação e controladores de tráfego aéreo na Indonésia, que devem tratar relatórios de problemas de controle de voo com mais seriedade. A Boeing rapidamente emitiu um boletim do Manual de Operações da tripulação descrevendo o problema e sua correção. Eles destacaram que os procedimentos existentes, usando o ajuste normal e a lista de verificação não normal do estabilizador descontrolado, eram suficientes para lidar com o problema. Com isso, acho que a maioria dos pilotos e insiders da indústria inicialmente ficou bastante satisfeita, pois isso foi visto como um problema técnico mal gerenciado, causado pela instalação de peças defeituosas. As formas sugeridas de lidar com isso pareciam diretas. Isso foi antes de outro acidente acontecer apenas alguns meses depois. Um acidente que mudaria completamente a maneira como as pessoas viam este acidente, bem como o Boeing 737 MAX para sempre. E eu vou contar essa história no meu próximo vídeo, que, se você for um membro da minha equipe do Patreon, poderá assistir antes de todos os outros. Espero que ainda hoje, se a minha excelente equipe conseguiu completá-lo. Agora confira este vídeo se você quiser ainda mais informações sobre como o Max foi criado e muito obrigado por assistir. Tenha um dia incrível onde quer que esteja. Até a próxima. Tchau.